Na semana passada eu postei um vídeo aqui no canal falando dos maiores golpes e falcatruas que enganaram milhares de brasileiros, causando prejuízos bilionários. Vocês gostaram muito desse vídeo, muita gente pediu uma parte 2, então vos trago aqui mais fraudes, mais esquemas aí que causaram prejuízos ainda maiores e mais arrasadores para muita gente. O vídeo de hoje tá muito interessante, certamente você vai curtir, então já deixa seu like aqui embaixo se você for um noventista, e se você chegou agora no canal, inscreva-se, dá uma chance. Tem vídeos novos de segunda a sexta-feira e com certeza você vai curtir. Combinado? Então bora pro vídeo! Se você pensa que os esquemas de pirâmides atingem apenas a classe média, né, quem tem dinheiro sobrando para investir, você está muito enganado. Denominado Caixa Cooperativa, a empresa que prometia pelo menos triplicar o dinheiro investido em apenas um mês fez milhares de vítimas em cidades pequenas com pessoas de baixa renda. Só em Maragogipe, na Bahia, a fraude atingiu mais de 13 mil pessoas. Os moradores estão inconformados. É difícil encontrar alguém na cidade que não esteja se queixando do golpe. Eu quero saber para onde foi nosso dinheiro. Eu dei 600, que no dia 20 já tinha dado 2.000 a ela, e no dia 18 já tinha dado mais R$500. Eu recebi minha conta. Mais de 13 mil pessoas foram enganadas. Quase a metade da população de Maragogipe, recôncavo baiano. O esquema, como sempre, ele paga muito bem algumas pessoas no início para parecer que é confiável e lucrativo. A promessa era multiplicar o dinheiro aplicado em menos de um mês. Você botou quanto lá? 200, recebi 800. De 800, recebi 5.000. A sorte bateu na minha porta. E sem perceber, os sortudos foram espalhando a notícia do dinheiro fácil. E até quem mora nos bairros mais pobres botou em jogo o pouco que tinha. Muitos pescadores entregaram à quadrilha da pirâmide o dinheiro que receberam do Defeso deste ano. O benefício do governo federal correspondente a 2 salários mínimos pago aos pescadores no período em que a pesca é proibida. Nesta colônia, ninguém viu de volta nem a cor do dinheiro que aplicou. Não faltaram histórias de pessoas que, por acreditar na promessa da Caixa Cooperativa, perderam tudo o que tinham. E foi sonhando com o dinheiro da pirâmide que Dona Cláudia vendeu o patrimônio mais precioso que a família tinha, a própria casa. Eu só não estou na rua, porque achei esta amiga que me acolheu. E meus filhos estão na casa da avó. É esse o preço que eu estou pagando pelo golpe. Quando perceberam que o povo estava desconfiando da fraude, as 4 pessoas responsáveis pelo esquema sumiram da cidade e passaram a ser procurados pela justiça. Quando os moradores souberam, as 4 mulheres já estavam longe da cidade. A casa do caixa não foi invadida porque os policiais que davam cobertura à pirâmide impediram. Outro tipo de esquema, de pirâmide muito famoso é o Ponzi Maracutaí, que leva o sobrenome do seu grande criador, o Charles Ponzi, italiano que se mudou para os Estados Unidos na década de 20 e ficou multimilionário só enganando o povo naquele velho esquema de pirâmide, até então não conhecido pelas pessoas. Muitos anos se passaram, mas o esquema Ponzi ainda faz milhares de vítimas no mundo todo. Thales Maiolini foi um dos que seguiu o guru Charles Ponzi e criou a empresa Firvi e a Ficap em Belo Horizonte. A promessa era que os investidores teriam um retorno de 5% ao mês mais bônus semestral. A lábia de Thales e o boca a boca de pessoas que tinham ganhado uma grana preta no início do negócio atraíram mais de 2.000 investidores para empresas de fachada dele. Teve gente que chegou a fazer empréstimos milionários para depositar tudo na conta da empresa desse mequetrefe aí. Este jovem de 22 anos é uma das vítimas. Ele era eletricista e viu a vida de muitos conhecidos mudar, até que resolveu depositar R$ 2.500, valor da rescisão do último emprego, e fez um empréstimo de R$100 mil para investir. Quanto em dinheiro vivo caía na sua conta? Na faixa de 9 mil, 10 mil. Por mês? Por mês. Quanto você ganhava como eletricista? R$900. Mas com a quebra da pirâmide, o rapaz ficou no prejuízo. Como era de se esperar, a pirâmide não se sustentou por muito tempo e logo os investidores perceberam que entraram numa baita furada. O prejuízo foi de cerca de R$100 milhões. Algumas pessoas perderam literalmente tudo, ficaram sem ter onde morar. A polícia decretou então a prisão de Thales Maiolini, mas ele fugiu. Bloquear os bens do empresário acusado de aplicar um golpe milionário em mais de 2.000 investidores. A prisão temporária de Thales Maiolini já foi decretada. Ele continua foragido.
A ordem de prisão temporária para Thales Maiolini já está nas mãos da Polícia Mineira. Agora o empresário é considerado foragido. Esta caminhonete importada e todos os bens dele e dos sócios foram bloqueados. Thales ficou foragido por mais de 4 meses. Se escondeu na Bolívia e até se passou por repórter na floresta amazônica. Depois desse tempo, se entregou. Foi condenado a 7 anos de prisão, mas depois foi colocado em liberdade condicional e hoje vive na fazenda do pai em Minas Gerais. Maiolini é acusado de dar um golpe financeiro em cerca de 2.000 investidores do estado. De acordo com as investigações, ele captava recursos oferecendo juros bem acima do mercado e não cumpria o prometido. O prejuízo chegou a cerca de 100 milhões de reais. Maiolini e a empresa dele ainda foram suspensos por 10 anos para o exercício de atividade de administração de carteira de valores imobiliários. 2 sócios do empresário também foram julgados e absolvidos. Por decisão da Justiça Mineira, Thales Maiolini está em liberdade provisória desde o dia 5 de junho. A agência de câmbio Agente BR existia há muitos anos em São Paulo, mas com o falecimento do dono, o seu filho assumiu os rumos dos negócios e é aí que as coisas começaram a ir para um caminho obscuro. Com a ideia de criar uma espécie de tesouro escondido, Túlio Vertulo criou vários clubes de investimentos que não existiam de fato, onde a corretora solicitava investimento mínimo de R$10 mil, só que um detalhe, só entrava quem tinha convite. Novamente prometendo lucros extraordinários, a exigência do convite, que era supostamente limitado a poucos investidores, chamou a atenção de milhares de desavisados que viram na nova Agente BR uma mina de ouro. Mesmo sem autorização para tanto, a Agente BR funcionava como um clube de investimento onde as pessoas entravam no site deles e viam supostos lucros aumentando. Eles criavam a falsa ilusão de que tudo estava indo muito bem, mas obviamente não estava. Como sempre, uma hora os investidores perceberam a enrascada, mas já era tarde demais. Túlio causou um prejuízo de mais de 100 milhões de reais. Anos depois, ele foi condenado e preso a 17 anos de prisão, uma das maiores punições aplicadas a esse tipo de golpe no Brasil. Túlio ficou conhecido como o Madoff brasileiro, o canastrão americano que enganou milhares de pessoas e causou um prejuízo, de 65 bilhões de dólares, e sua história ganhou até filme no cinema. Para fechar, um dos maiores, mais audaciosos esquemas de pirâmide do mundo, a Telex Free. De acordo com as denúncias, a Telex Free montou um gigantesco esquema de pirâmide Ponzi, como todos os outros, porém fingia que era uma provedora de telefonia via internet, tipo um Skype da vida, sem sequer ter a autorização da Anatel para funcionar. Tudo começou no começo dos anos 2000, quando 2 sócios abriram a Telex Free nos Estados Unidos e só 10 anos depois começaram a operar no Brasil. Funcionava assim: para divulgar o suposto serviço de telefonia, a empresa vendia pacotes aos divulgadores, entre aspas. Assim eram chamados investidores do serviço. Com isso, eles revendem contas e recrutam novos revendedores, arquitetando a mesma sistemática de sempre. Para parecer confiável e chamar mais gente para o negócio, a Telex Free investiu em vários comerciais bem chamativos. Olá pessoal, meu nome é Carlos Costa e eu estou aqui hoje para te apresentar a melhor oportunidade de renda extra da sua vida. Apostaram também em contar histórias de pessoas pobres que supostamente viraram milionários do dia para a noite com a Telex Free. O caso de Pelé Reis, o camelô que comprou uma Ferrari, foi o mais conhecido. Incrível, gente! Essa Ferrari aqui, essa máquina, começou a me chamar para dentro dela, certo? E nessa... aí o que acontece, gente? Quando eu pensei que não, eu já tinha feito um pagamento da Ferrari. É mole um negócio desse? Mas para você que ficou empolgado com a Ferrari aí do nosso amigo, calma que daqui a pouco eu conto a real história sobre ela. O fato é que muitas pessoas, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, botaram fé na empresa e investiram seu suado dinheirinho ali. Alguns colocaram ali $300, outros chegaram a vender tudo e injetaram $500 mil na empresa. Tem amigos nossos que venderam loja de carro, colocaram $500 mil no Telex Free. Tem gente que fechou pizzaria para colocar dinheiro na Telex Free. A essa altura, a Telex Free já estava abarrotada de clientes e dinheiro, muito dinheiro. Estima-se que cerca de 2 milhões de pessoas entraram no esquema. Tanta gente e tanto dinheiro envolvido chamaram a atenção do Ministério Público, que começou a investigar a empresa em meados de 2013. Foi então que a Telex Free foi multada em mais de 5 milhões por desrespeitar o Código de Defesa do Consumidor e por propaganda enganosa. O MP também decidiu bloquear as atividades da empresa, que a essa altura já era
acusada de ser responsável pelo maior caso de pirâmide da história do Brasil. Mas eles não pararam, mesmo com os bens bloqueados, chegaram a patrocinar o Botafogo em 2014. Mas não deu outra, a casa caiu para a Telex Free e eles simplesmente bloquearam os saques dos investidores. A sede da empresa nos Estados Unidos chegou a ser invadida, por clientes revoltados, e a essa altura todo mundo percebeu o tamanho da fraude. A Telex Free aqui no Brasil pediu recuperação judicial, enquanto que lá nos Estados Unidos a corte americana solicitou o congelamento imediato de todos os bens da empresa e dos sócios. Um dos donos então é preso nos Estados Unidos, enquanto o outro foge para o Brasil. Os anos se passaram e ele continua morando no Brasil e, segundo os jornais, esbanjando dinheiro e carros de luxo nas praias brasileiras. Porém, ele continua com um mandado de prisão lá nos Estados Unidos, que inclusive pediu sua extradição, e já que a justiça brasileira cassou a sua cidadania, ele pode ser extraditado a qualquer momento. Em conversas interceptadas pela justiça, um dos donos da Telex Free conversa com um sócio, chamando as pessoas que investiram no negócio de povo burro. Recentemente, no mês passado, a justiça decretou oficialmente a falência da Telex Free, que causou um prejuízo de mais de 2 bilhões de reais. A Justiça decretou hoje a falência da Telex Free. A empresa com sede em Vitória deve cerca de 2 bilhões de reais a mais de 1 milhão de credores. A Telex Free é acusada de promover uma das maiores fraudes financeiras do Brasil, num esquema conhecido como pirâmide. E sabe aquele senhor da Ferrari? Pois é, a polícia constatou que a propaganda era falsa e que a Ferrari que aparece no vídeo, que inicialmente acharam que era alugada, na verdade estava alienada no nome de outra pessoa. Essa Ferrari, em primeiro lugar, ele não comprou, ela está alienada, está em nome de uma outra pessoa que está em liberdade provisória por estelionato e ele também tem investigação por estelionato. Além dos sócios da empresa, 23 pessoas, incluindo esse homem da Ferrari, foram denunciados pelo Ministério Público Federal por evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Enquanto isso, mais de 1 milhão de credores continuam sem receber o dinheiro que investiram na empresa. E você, conhece alguém que investiu nessas empresas? Conhece alguma história sobre esses esquemas, sobre pirâmide? Deixa aqui nos comentários, envie esse vídeo para algum amigo, para quem você acha que é relevante ver esse tipo de conteúdo, que acha que vai curtir ou que participou de um desses esquemas. Envie esse vídeo para frente. Se você curtiu, deixa seu gostei aqui embaixo. Lembrando que temos vídeos novos de segunda a sexta-feira aqui no Canal 90, então é muito importante que você se inscreva no canal. Se você curtiu o conteúdo, dá uma força pra gente e se inscreva. Combinado? Eu também estou nas redes sociais, Facebook, Instagram, principalmente no Instagram, respondendo todo mundo, postando stories, é @canal90, então me segue lá. Aproveite e veja a primeira parte desse vídeo, que também tá muito legal, tá aqui, clica aqui. Se você curtiu esse, certamente você vai curtir a primeira parte também, combinado? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço, nós aqui e fui! Valeu!